Esse é o NutriPod, o seu podcast focado em nutrição comportamental e funcional. A união imbatível para você encontrar o equilíbrio alimentar, ter mais saúde e atingir a sua melhor forma corporal. Olá! Hoje o assunto é sobre transformação de hábitos alimentares e eu vou te ensinar um passo a passo de como fazer para eliminar aqueles comportamentos repetitivos e indesejáveis, mas que ainda fazem parte da sua rotina. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante você entender como é que funciona um hábito, como é que se instaura um hábito, para depois você poder conseguir desarticular. Bom, o hábito, ele obedece ao nosso sistema de recompensa. Ou seja, a gente só tem aquela atitude no piloto automático porque o nosso cérebro já sabe que há uma recompensa prazerosa e satisfatória ao final daquela execução. Então você joga aquilo no piloto automático e acaba fazendo. O que acontece? O loop do comportamento, no caso aqui o comportamento alimentar, ele vai obedecer uma deixa, que é o quê? É um sinal que você vai emitir para o cérebro para ativar aquela determinada rotina. E aquela rotina vai te trazer uma recompensa. Exemplo, determinado dia da semana você trabalha mais e a deixa é o cansaço. O cansaço ativa aquela rotina de você chegar em casa e telefonar e chamar um fast food ou alguma comida mais gordurosa. E aí a recompensa, então, é o prazer de consumir aquele alimento. Bom, a essa altura você deve estar agora identificando por que dietas restritivas não vão fazer com que você tenha uma reeducação alimentar. Apenas saber o que comer e ficar se impondo por um tempo não vai fazer com que você ative esse sistema de recompensa. Nessa situação, você está apenas colocando um novo hábito sem trazer nenhum tipo de prazer. Então, se você quer que a nova rotina entre para o piloto automático, você vai ter que trazer alguma ação que te gere algum prazer. Exemplo, no caso, se você identificou lá que é o cansaço, antes de você ir lá pedir o fast food, a dica seria você se permitir descansar pelo menos 15 minutos para depois decidir se vai ou não chamar determinada comida. Ou seja, você começa a fazer testes de outras recompensas prazerosas para colocar no lugar da comida. Como que a gente deve fazer isso então, o passo a passo? Em primeiro lugar, você vai identificar aquele hábito, aquele comportamento que você quer modificar. Depois, você vai anotar, fazer um registro de tudo o que você costuma fazer imediatamente antes desse hábito vir. Por exemplo, você está no final de expediente, começa a arrumar as coisas para ir embora do trabalho, olha a sua agenda, vê que de repente não foi tão produtiva e se sente cansado, com baixa produtividade, começa a dirigir, indo para casa, começa a pensar no que poderia comer. Então, aí você já identificou em detalhes. Depois, você vai conseguir isolar o gatilho, ou seja, aquele sentimento que fez com que você desejasse ter um outro prazer, uma outra fonte de prazer. Se você identificou o que é o cansaço, selecione uma recompensa que seja congruente a essa sensação de cansaço. Ou seja, você vai ter sempre uma recompensa para aquele sentimento. Se você sentiu ansiedade, de repente fazer um exercício de respiração, uma meditação. Então, eu já tive no consultório alguns casos de pessoas que dizem que identificam, por exemplo, o tédio. Ficou muito tempo em casa e aí começam aquelas ideias fixas de querer comer alguma coisa e acabam perdendo o controle. Então, se a pessoa identificou que é tédio o gatilho, o que ela vai fazer? Ela vai propor uma atividade que ela saia do tédio.
sair de casa, dar uma volta de carro, ler algum livro, começar a ver um filme, enfim, fazer alguma atividade que tire ela daquela situação. Pois assim vai ser mais fácil ela não acabar, né, sendo engolida pela comida, como eu costumo dizer, quando a gente tem as recompensas para as nossas emoções apenas com os alimentos. Então, no passo a passo, identifica o que você quer mudar, depois escreve tudo que você costuma fazer naquela rotina, onde que você está, o horário que acontece, se você está acompanhado ou não e que emoção que você está sentindo naquele momento. Depois disso, você vai isolar o gatilho e selecionar uma outra recompensa, tá? E terceiro lugar, você vai então planejar essa nova rotina e se condicionar sim a repeti-la. Uma coisa que é super importante, se você foi lá, no exemplo que eu coloquei aqui, que poderia ser o cansaço como gatilho, descansou e se perguntou novamente e ainda assim existe aquele desejo, aquele impulso alimentar, certamente não foi aquele ali o gatilho. Então você vai lá e procura uma nova recompensa. Escreve essa nova rotina e comprometa-se a repeti-la. Com o tempo, o cérebro vai enfraquecendo aquele outro hábito e você não vai ficar mais brigando, dando murro em ponta de faca, apenas querendo que um hábito vá embora sem ativar o sistema de recompensa.